e, saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, eis aí a questão, né? É difícil a interpretação. Isso aqui é algumas pesquisas que eu fiz e peguei alguns estudos de alguns, né, debateram entre si. E muitos atestam que, né, muitos ressuscitaram primeiro, os santos. Ressuscitaram primeiro. E se os santos ressuscitaram primeiro, então Jesus não seria o primogênito dos mortos, assim como dos vivos. Né? Então, ou seja, a palavra estaria mentindo. E a questão não é. A questão é que quando foi lido, há 5 grandes sinais. Né? Um dos primeiros sinais é o quê? Quando Jesus está morrendo, o sol, né, se escurece, o dia se torna noite. Né? Há um grande terremoto, e quando esse terremoto acontece, está relatado aqui, né, que racham-se os sepulcros. E no Oriente Médio, antigamente, na época de Jesus, era costume eles fazer as tumbas, as covas, em cavernas. Né? Eles abriam as cavernas, as pedras, e ponhavam o morto ali. Então a Bíblia diz que quando acontece isso, os corpos são jogados para fora. Né? São lançados para fora. Não é que eles ressuscitou, né? Tem no grego, não sei se a palavra é agion, não lembro direito, né? Que quando fala jogar para cima, ou o mesmo coisa de ressuscitar, pode ser só como se tivesse sido lançado para fora. Se não me engano, em 1900 e alguma coisa, na Colômbia, acho que foi na Colômbia, houve um terremoto tão grande que o cemitério aconteceu quase o mesmo fato quando Jesus morreu. Jogaram os corpos para fora. O terremoto foi tão grande que aconteceu lá na Colômbia, lá, que o cemitério, as tumbas, os corpos foram jogados para fora. Só que a diferença é que lá os parentes têm que ir lá de novo e enterrar, né? Essa é a diferença, não é só o paralelo aqui para. Essa é a diferença. Aqui nesse caso, né, quando houve o terremoto, que os corpos jorrados ali para fora das tumbas, né, eles ficaram ali, né? Alguns questionam que, né, que poderia Deus ter feito os corpos, eles estavam esperando o momento de Jesus ressuscitar, né? Outros até acho que já teriam ressuscitado ali, mas negativamente eu acredito que Jesus é o primeiro, né? Porque a Bíblia diz que ele vence a morte, ele é o primogênito dos mortos, ou seja, primeiro, como a Bíblia fala que ele é o unigênito de Deus, ou seja, é o único, o primeiro filho, e assim eu acredito nisso. E por isso que no 53 está que eles apareceram, né? Ou seja, eles saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Então, quer dizer, eles estavam indo. Aconteceu o terremoto, né? Eles foram jorrados para fora do seu túmulo, mas ficaram ali. Quando Jesus ressuscita no terceiro dia, aí sim eles ressuscitam com Jesus. Aí é que eles aparecem como sinal, depois de Jesus, como sinal de testemunho para todas as pessoas. E alguns estudiosos atestam que isso seria alguns santos que, antes mesmo de Jesus, os profetas que foram mortos antes de Jesus, e alguns acreditam que sejam eles, ou outros também discutem que poderia ser os santos que durante a carreira de Jesus, alguns foram mortos, né, perseguidos ali, e ressuscitaram ali, né. E eles acreditam que esses que foram ressuscitados não foi como a ressurreição de Lázaro, não foi como a ressurreição da filha de Jairo, não como outras ressurreições que a Bíblia destaca, não. A ressurreição deles já foram num corpo já glorificado. E muitos acreditam que após a subida de Jesus ao céu, esses também subiram ao céu com Jesus. E eu também quero acreditar, porque a Bíblia não dá mais nenhum sinal. Tudo bem, não dá mais um sinal, mas não teria muito sentido Deus ressuscitar e depois deixar que eles ficassem ali e na terra e morressem depois, não. Porque essa ressurreição é diferente. Né? Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita glorificado. Eu acredito que esses santos, quando a Bíblia pronuncia santo, então os homens eram santos mesmo. Então já ressuscita glorificado. E quando Jesus é assunto ao céu, ou seja, elevado ao céu, né? Eu creio que eles foram com ele. E é extraordinário, irmão. Até mesmo na morte de Jesus, os sinais são extraordinários. É como o diácono Antônio falou, né? O próprio centurião, eles reconheceram, eles olham, poxa vida, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Imagine o pavor que esses homens tiveram quando chegaram em casa. Nossa, poxa vida, nós crucificamos o Filho de Deus. Nós matamos o Filho de Deus, né? E eu quero acreditar ainda mais os judeus, o trabalho que eles tiveram, aqueles, né, da alta cúpula ali, para poder tentar esconder o fato, encobrir ali, e o fato que Jesus ressuscitou, né?
Você vê, espanharam guarda, né? Grande demais, foi lá Pilatos, pediu para que ponhasse guarda lá, mas não adiantou de nada. O anjo veio lá e retirou a pedra. E Jesus saiu. Quando, né, ele chega, as mulheres chegam lá, aí, o que vocês procuram aqui? O que vocês procuram? Um morto se ele está vivo, né?